primeiro para a vereadora que está conosco, Juliana Espolidoro. Bom dia, Toné, bom dia, audiência. Obrigada por estar aqui hoje, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui acompanhada da deputada delegada Nadine. Pois é, nós temos a honra de receber a deputada estadual Nadine Tagliari Farias Anflor, delegada Nadine, como ela é mais conhecida, do PSDB, ela que é interiorana como nós, ela é de Getúlio Vargas, e que veio conversar com Cachoeira do Sul a partir de contatos no dia de ontem, continuando hoje. Deputada, bom dia. Bom dia, muito obrigada por me receberem aqui, prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes, a vereadora Juliana, que é minha parceira aqui e que também me recebe. Quero agradecer a forma como eu estou sendo recebida em Cachoeira. Estou aqui desde ontem e cheguei aqui na rádio e disseram, vai ficar? Eu disse, olha, por mim ficaria, porque gosto muito dessa cidade, tenho um carinho muito especial por Cachoeira, já vim várias vezes, né, na condição primeiro como delegada de polícia, depois como chefe da Polícia Civil e ultimamente como deputada estadual, por compreender o quanto é importante a gente ficar, sentir a cidade, entender os problemas e poder, como deputada estadual, realmente ajudar, voltar para ajudar. Esses contatos foram comunitários ou partidários? Ambos os contatos. Eu acho que eu não me pauto. Eu estou numa primeira legislatura, um primeiro mandato, né? Eu nunca fui filiada a nenhum partido político. Tenho 21 anos como delegada de polícia. Me candidatei na última eleição, depois de ter chegado no topo mais alto da carreira, como chefe da Polícia Civil, como única mulher a chefiar a Polícia Civil, e compreendi que, como servidora pública que eu sou, a gente pode continuar servindo através da política, fazendo essa boa política. Então, a gente chega, eu procuro sempre chegar nos lugares e eu não coloco o partido acima das pessoas. Eu acho que a política, ela perde quando a gente faz isso. A gente precisa fazer contato com a comunidade, com as pessoas e receber a todos e ouvir a todos, independentemente de partido político, porque, afinal de contas, a política é feita de pessoas para pessoas. Então, a gente precisa ter esse contato, a gente precisa conversar, e eu tenho feito isso desde ontem aqui em Cachoeira. Então, visitei amigos, né, visitei colegas, né, visitei as forças de segurança pública num primeiro momento, almocei com eles, inclusive o delegado Laurence, que é o novo delegado regional, a gente ajudou que ele viesse, porque ele queria muito ser delegado regional, depois do saudoso amigo Mota, né, que nos deixou precocemente aqui na cidade, e é um colega de turma. O Laurence é meu colega de turma, então um amigo pessoal, almoçamos todos juntos ontem. Então, acho que é uma política que não é somente partidária, né, é para ouvi-los também. Eu sei do trabalho que eles têm aqui na segurança pública, o esforço que todos eles fazem. Fui na Brigada Militar, depois, posteriormente, fui visitar o programa Ser Mulher, né, dentro do hospital, ali é onde está acontecendo, e que vai ser inaugurado na semana que vem mais um programa que é o 60+, mas vim justamente olhar o Ser Mulher. O Ser Mulher foi um pedido do nosso gabinete para que Cachoeira recebesse esse olhar, porque o meu mandato é pautado na segurança pública, essa bandeira é uma bandeira que eu carrego por onde eu vou, mas também na questão da saúde e especialmente no olhar da mulher. Eu tive inúmeros, nesses quase 3 anos, né, vou completar 3 anos como deputada estadual, inúmeras demandas na área da saúde, e aí a construção desse programa do Ser Mulher foi algo que eu achei extremamente importante, e Cachoeira se transformar num polo para todas as mulheres da região é extremamente interessante, importante e necessário. Então, pedi que a vereadora, que é através da vereadora Juliana, também que me levasse lá, porque eu acho que a gente também não pode simplesmente entregar os programas e não fiscalizá-los. Eu vim justamente para ver como é que esse programa está funcionando, para conversar com as pessoas que estavam sendo atendidas. Estão bem atendidas? Está funcionando? O que está faltando? Porque a gente sabe que não adianta criar, é como a lei. A gente faz uma lei, tá muito bonito, eu já aprovei 11 leis em 3 anos. Achava que era muito pouco, hoje eu vejo que é muita coisa, porque aprovar uma lei no estado do Rio Grande do Sul não é fácil. Mas não é simplesmente aprovar uma lei, é que efetividade ela traz para a vida das pessoas. Então, eu tenho esse compromisso, esse é o meu jeito, né? Eu entrei na política para isso. Aliás, 2 leis estaduais estão dentro do Ser Mulher. Eu tenho, uma das leis é justamente o programa de navegação do câncer de mama. O estado do Rio Grande do Sul é o estado em que as mulheres são acometidas muito mais do que os outros estados com o câncer de mama. E o que salva vidas dessas mulheres é, sim, o exame precoce, enfim, né, o diagnóstico precoce, mas mais do que isso, a navegação. E o que é isso? A navegação está acontecendo em Cachoeira do Sul. É um projeto meu, foi aprovado no ano passado, sancionado pelo governador e colocado dentro do Ser
Ser Mulher. Nós temos uma profissional navegadora. É uma pessoa que tem por obrigação, todos os dias, impulsionar os pacientes com câncer, fazendo com que eles cheguem até o final do tratamento. Isso é uma lei estadual de minha autoria, que com muito orgulho está dentro do programa Ser Mulher, ou seja, todas as mulheres a partir de agora, em todos os lugares, seja nos hospitais, né, nos postos de saúde, vai ter que ter esse profissional navegador, porque as mulheres desistem, elas morrem de câncer de mama porque elas não conseguiram chegar até o final do tratamento, muitas delas. Então, quando a gente diagnosticou isso, a gente precisa fazer algo a respeito disso. E a outra lei que também está dentro do Ser Mulher, sendo regulamentada ainda, é a oportunidade do rastreamento genético. Se uma mulher foi diagnosticada com câncer de mama, a gente precisa fazer o rastreamento da família. Lembra a Angelina Jolie, há muitos anos atrás, que fez a mastectomia, retirou as mamas, porque fez um rastreamento genético, diagnosticou 99% de chances de ter câncer de mama. Quem é da família precisa ter esse diagnóstico, e a partir dessa lei a gente vai começar a exigir que o próprio Estado, né, o SUS, pague para todos os familiares. Então, estou dizendo aqui coisas concretas que a gente já tem, né, já está acontecendo dentro do Ser Mulher, e isso me impulsiona a dizer, bom, isso é a política na prática, vendo como a gente muda a vida das pessoas para melhor. Muito bom. Bom dia, deputada. Bom dia, vereadora. Importante a senhora vir trazer esse relato aí desse trabalho, desses projetos e, como a senhora mesmo disse, de fiscalizar a execução de todos esses projetos que foram aprovados. Mas a senhora está ouvindo também muitas pessoas. E aí eu lhe pergunto, o que o pessoal está pedindo para a senhora levar lá para a Assembleia Legislativa e tentar trazer de benefício para a Cachoeira do Sul, deputado? Não, a gente escuta as pessoas, e eu não estou dizendo aqui que está tudo 100% mil maravilhas, né? Nem na área da saúde, nem na área da segurança, mas a gente observa muito, por exemplo, na minha área, na área da segurança pública. Cachoeira do Sul é um exemplo para o resto do estado. Cachoeira do Sul é uma cidade segura. Ninguém está dizendo que não acontecem crimes, obviamente que não. Infelizmente, acho que nós nunca vamos chegar a um patamar de não ter nenhuma criminalidade. Mas ontem, conversando, por exemplo, com o delegado Tiago, que é o delegado da Draco, uma atuação constante, né? Não deixando que as facções criminosas se instalem em Cachoeira do Sul. Isso é extremamente fundamental em qualquer município, né? E aqui isso tem acontecido na prática, um comprometimento de homens e mulheres da segurança pública que não recuam, porque isso é importante, né? A gente não pode deixar que eles tomem conta, porque senão depois viram o Rio de Janeiro que a gente não busca mais. Não vamos nem entrar aqui no mérito, porque senão nós ficaríamos um programa inteiro falando sobre esse combate às facções criminosas. E eu vejo que aqui em Cachoeira isso tem acontecido. Então eu até vou dizer que me surpreendi, porque eu ouvi muitos relatos de pessoas elogiando tanto o trabalho da saúde como o trabalho da segurança pública. Mas é óbvio, precisa muito mais. Por exemplo, na área da saúde. Ontem me disseram, olha, nós precisamos de mais atendimentos. Nós estamos com um gargalo de atendimentos, de fichas lá esperando atendimento, porque a Cachoeira acaba, por exemplo, no Ser Mulher, sendo um polo também de vários outros municípios. Então, é um grande desafio, né? Como fazer mais, muitas vezes, sem ter todo esse recurso. Administrar um Estado aí, que é o papel do governador, não é uma missão fácil. E nós, como parlamentares, na minha visão, nós temos que dar condições para que isso aconteça, através de projetos de leis, né? Às vezes sangrando e votando coisas que não são popularmente aceitas, né? Politicamente é muito ruim, mas a gente precisa pensar não no voto, né? Eu sou uma deputada que eu digo, eu não posso pensar no voto, eu tenho que pensar no que é o melhor para a grande maioria. Eu acho que esse é o nosso grande desafio dentro da Assembleia Legislativa. Deputada estadual Nadine, delegada Nadine, como é conhecida, na área da segurança ainda, nós temos um problema histórico já, infelizmente, em Cachoeira, referente ao presídio estadual localizado aqui. Tivemos a oportunidade de abordar nesse programa de informação muitas vezes esse assunto. O governo do estado fez um esforço, o secretário Jair Pozzobon se empenhou nisso, conseguiu verbas, e aí na hora de que as ampliações acontecessem, que as melhorias acontecessem, a empreiteira sumiu. Não iniciou a obra e começa tudo de novo. Eu vou lhe pedir aí que você só puder dar uma ajudada, porque, olha, parece que tem um sapo enterrado. Não, vamos ajudar e infelizmente isso acontece, não é somente em Cachoeira.
né? Nós temos outros locais, mas Cachoeira pela posição geográfica, pelo que representa, né, para toda a região. E esse ponto de sistema prisional, na minha visão, é o grande gargalo do estado do Rio Grande do Sul. A gente já avançou muito, né? A própria cadeia pública em Porto Alegre, lá o Presídio Central, que era um horror. Eu tenho 21 anos como delegado de polícia. Me lembro de entrar, né, no Presídio Central há 21 anos atrás. Hoje é uma outra cadeia pública. Realmente a gente tem evoluído, mas não evoluído na mesma velocidade que nós precisamos. Bandido bom é bandido preso. E não preso por pouco tempo. Nós temos que encarcerar e deixá-los lá, né? E isso, muitas vezes, essas nossas estruturas precárias fazem com que as decisões judiciais, e aí a gente diz, a polícia prende, o judiciário solta. Eu não gosto muito disso, né? De fato acontece, mas eu não gosto disso. Solta porque muitas vezes não tem essa estrutura prisional que é necessária. Então, contem comigo nessa demanda. Eu sei que eu tenho muitas mãos já envolvidas em tudo isso. Há um programa para que o ano que vem vários outros presídios abram e sejam melhorados. Nós estamos dentro da Assembleia Legislativa com uma votação, inclusive, de uma reestruturação da própria Polícia Penal, porque também não adianta melhorar a estrutura e não ter o número de policiais suficientes para que efetivamente, né, trabalhem e exerçam as suas funções lá dentro. Mas contem comigo nessa demanda. Já ouvi, já recebi alguns pedidos em relação a isso, e eu acho que isso tem que ser um ponto importante na segurança pública, porque eu participei, e especialmente em 2019, quando assumi como chefe da Polícia Civil, da construção de um programa que é o RS Seguro. 23 municípios mais violentos do estado do Rio Grande do Sul. Hoje, nós temos uma gestão da segurança pública. Por que a gente deu essa virada de chave no estado do Rio Grande do Sul? E, novamente, não estou dizendo que está tudo bem, mas todos os indicadores de criminalidade foram reduzidos. Focamos em 23 municípios mais violentos. Cachoeira do Sul não está dentre esses 23, não está no programa RS Seguro, mas se utiliza do que lá está dando certo, que é a integração entre as forças. Ontem eu visitei aqui tanto a Brigada, por exemplo, como a polícia. Há uma integração das forças de segurança pública, uma troca de informações, investimentos qualificados. Agora, recentemente, né, o governo do estado encaminhou novas viaturas, novos equipamentos, inclusive para a Cachoeira do Sul também. Isso é fundamental, né? Os profissionais da segurança pública, eles precisam ter uma estrutura robusta, né? Equipamentos e meios para poder entregar essa segurança pública. Sem falar, obviamente, que também precisam ser valorizados. A gente vai estar falando aqui, daqui a pouco vai entrar vários colegas dizendo que precisam ser melhores valorizados. Isso em todas as áreas, né, do sistema de justiça criminal, que isso é extremamente importante. Mas acho que hoje ainda enfrentamos, talvez o nosso maior desafio é a questão do sistema prisional. Isso precisa evoluir muito. Já melhorou, mas precisa evoluir muito. Ontem eu lembrei, né, numa entrevista, numa conversa, num bate-papo, ontem à noite, me perguntaram, quando eu assumi como chefe de polícia, eu disse, às vezes a gente esquece. Eu assumi num momento em que os policiais estavam com salário parcelado, era o pior momento da segurança pública, e os presos estavam presos na frente do Palácio da Polícia em Porto Alegre, dentro de viaturas. Às vezes a gente esquece isso. Então, houve uma evolução. Se nós dissermos que não houve uma evolução, quando eu assumi como chefe de polícia, nós não tínhamos onde colocar os presos. Hoje, nós temos. A situação é precária, não é exatamente o que gostaríamos, mas a gente nunca mais viu nenhum preso dentro de ônibus, dentro de viatura e dentro de delegacia, que não é o local, né, adequado para se deixar um preso cumprindo pena. Porque aqueles presos eram presos em flagrante, ficavam dentro das viaturas policiais, às vezes 30 dias, algemados na direção do veículo. Gente, isso foi 2019, né? Não faz muito tempo. Então, acho que o sistema prisional, ele evoluiu no estado do Rio Grande do Sul, mas ainda falta muito. Deputada Nadine, questões políticas agora. Chegou a conversar com o prefeito Balardim? Visitei o prefeito Balardim, visitei a prefeita a vice-prefeita Dulce, chamo ela de prefeita também, porque é uma grande amiga, né? Sei dos desafios, né? Conversei, não foi rapidamente, foram 20 minutos só de visita ao prefeito, mas me coloquei à disposição. Vim aqui justamente para me colocar à disposição para ajudar. Entreguei uma emenda parlamentar no valor de R$100 mil para a área da saúde ontem, através da vereadora Juliana, nas mãos
mãos do prefeito para que possam adquirir um veículo, né? Eu sempre digo, é o município que tem que identificar qual é o melhor uso da emenda parlamentar. Emenda parlamentar, eu entendo que é o dinheiro do povo que tem que voltar para o povo, quem tem que escolher para onde vai é quem está no município. Então, entreguei esse valor de R$100 mil como uma forma também de ajudar o município na área da saúde, que, pelo que eu senti, é um dos grandes gargalos também aqui em Cachoeira. É a questão das filas, né? Exatamente. Exames, consultas especializadas. Infelizmente, se vê um esforço que o governo do Estado está fazendo, né? Com essa criação de programas específicos e enviando verbas, mas para diminuir, o último dado que eu tinha, que a expectativa seria em 2026 diminuir em 70% as filas. Ou seja, zerar não. É um dado realista. Mas realmente a saúde é importante. A gente observa nas pesquisas de opinião, deputado, que quando um assunto deixa de ser prioridade é porque ele está sendo bem atendido, ou melhor atendido. É verdade. Então, no caso, se fizer uma pesquisa em Cachoeira, concordando com as suas palavras aí sobre a segurança não vai ser o item número 1, que em outras cidades talvez seja. Aqui provavelmente estará a saúde, muito provavelmente, em primeiro lugar. Por isso, todo e qualquer auxílio como o que a senhora trouxe é muito bem-vindo e a gente agradece. Que bom, e eu fico feliz em poder ajudar, né? Sou sempre, como eu disse, muito bem recebida aqui, muito bem acolhida. Agradecer a todos. Ontem a gente teve um bate-papo também, né, entre mulheres. Conversamos uma noite muito agradável dentro do Sicredi, né? Tivemos um bate-papo sobre o nosso espaço também, né? O que é ser mulher hoje nos tempos atuais, e não com um objetivo de competir com os homens, de concorrer com os homens. Eu nunca fiz isso, né? Eu sempre ocupei os espaços e ia lá e mostrava que eu sabia fazer. Eu acho que esse é o nosso grande desafio atual, mas foi um bate-papo bastante interessante, muitas mulheres de Cachoeira do Sul presente, a gente teve uma troca bastante agradável numa noite. Então, fico sempre feliz, né, em estar aqui, a todos os ouvintes que estão me ouvindo também, agradecer, me colocar cada vez mais à disposição. Se puder deixar minha rede social, que hoje é a forma de contato, @delegada Nadine, tanto Instagram como Facebook, eu mesma respondo, né, todos os questionamentos e críticas, sugestões. Eu acho que é essa aproximação. Eu entrei na política para tentar fazer essa aproximação. Ninguém pode ter vergonha, né, e medo de criticar ou de solicitar algo. Mas eu também sei dizer não, porque eu acho que o político que diz sim para tudo está mentindo. Eu digo que eu não prometo nada, né? Nunca prometi nada, não vou prometer nada, mas eu me comprometo o que eu fiz ao longo da minha trajetória como delegada de polícia. Eu sempre me comprometi em entregar o melhor e dar o meu máximo. Deputada, né? É sobre isso. Eu vou aproveitar aqui essa cena que eu estou vendo. Para 2026 é a dobradinha estadual, federal? Olha, ou a senhora vai vereadora tem de todas as condições de ser deputada estadual. Mas eu é que sei a altura dos meus tamancos ainda, como eu digo, né? Eu sei a primeira legislatura, né? A minha primeira experiência política. E, aliás, o que nos une muito, né, vereadora, eu acho que é isso também. A gente não veio da política, né? A vereadora Juliana também é a primeira experiência. Então, isso acaba que a gente trabalha e caminha também com leveza, dizendo, olha, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Vamos pensar para frente. São pessoas comuns do povo, a gente se coloca assim, tentando ajudar de alguma forma. E eu também estou aqui, se a Juliana quiser ir a deputada estadual, tem todo o meu apoio, sabe disso. Mas o nosso compromisso é que eu vá de novo, né, como pré-candidata, sou pré-candidata a deputada estadual, já me convidaram para ir a federal, eu disse, não, sei a altura dos meus tamancos, vamos devagar, né? Vou mais uma vez como deputada estadual e o ano que vem a gente vai estar aí, caminhando, se colocando à disposição, e quem confiar no trabalho, fiz 40.937 votos numa primeira eleição, sem nenhum apoio político partidário, porque eu não tinha ninguém. Eu nunca tinha sido filiada, né? E agora temos um grande desafio, talvez até de trocar de partido. Tenho o maior respeito ao partido que eu estou, né? Mas talvez isso venha a acontecer a partir de março, abril do ano que vem. PSD, junto com o Eduardo Leite? Talvez sim. Né? Essa é a construção que se tem conversado, né? Gosto muito do PSDB, é o meu primeiro partido, gostaria de permanecer no PSDB, né? Os vereadores têm uma dificuldade, não podem sair do partido somente, né, na janela para vereadores, e o que tem se construído é que hoje o PSD já é o quarto maior
partido do estado do Rio Grande do Sul. Né? Mais de 30, quase 40 prefeitos do PSDB migraram para o PSD. Então, mais do que vamos acompanhar uma liderança, é onde está o nosso grupo. Porque partido é grupo. Né? É onde as pessoas se identificam e se sentem bem. Então, infelizmente, eu acho que a gente vai ter essa necessidade, né, a partir do ano que vem. E aí sim, depois da eleição estadual é que a gente vai ver o tamanho de cada partido. Na minha visão, a tendência após a eleição do ano que vem é que vários partidos deixem de existir. Né? Eu acho que a gente vai ter isso a partir da eleição do ano que vem. Hoje nós temos muitos partidos na minha visão. Deputada Nadine, infelizmente nosso tempo já expirou. O colega que nos sucede na programação já está a postos. Queremos agradecer muito a sua presença, a honrosa presença, e nos colocamos à disposição. Mande matérias, diga para a sua assessoria como fez para contatar para a sua visita aqui, que nós somos um canal de comunicação aberto para tudo que chega para a nossa comunidade, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, vereador Juliano, também pela parceria aí, sempre à disposição. Pretendo voltar em breve. Obrigada.